No coração de Roma, uma enorme estrutura de pedra sempre surpreende quem a observa pela primeira vez. Especialmente porque metade dela parece ter simplesmente desaparecido. Número 1. A face oculta do gigante partido. O imenso Coliseu, visto de frente, impressiona qualquer pessoa que chega pela primeira vez ao coração da cidade. Sua parede externa, ainda imponente, transmite a sensação de força absoluta, como se tivesse atravessado os séculos sem jamais se curvar ao desgaste do tempo. De determinados ângulos, ele parece um edifício completo, sólido e concentrado, quase como uma muralha circular erguida sem falhas ou feridas aparentes. Porém, essa percepção dura pouco. Bastam alguns passos ao redor da estrutura para que o cenário se transforme por completo. De repente, trechos enormes da parede simplesmente desaparecem, revelando corredores internos, vãos irregulares e camadas antes ocultas do anfiteatro. Aquilo que parecia um monumento íntegro expõe, sem cerimônia, um lado devastado, mostrando uma arquitetura interrompida abruptamente. Observar esses cortes irregulares causa uma sensação estranha. Fica difícil imaginar que um dia o Coliseu formou um anel perfeito, simétrico, contínuo e matematicamente fechado. O que sobreviveu até hoje é apenas uma fração desse círculo majestoso, como se fosse uma peça de uma escultura gigante que se perdeu ao longo do tempo. No meio das ruas modernas, ele parece quase uma ilha de pedra rachada, um lembrete fragmentado de um passado que já foi completo. Embora muitos expliquem esse estado como um envelhecimento natural, a verdade é bem mais complexa. Cada bloco ausente, cada nicho vazio e cada abertura inesperada guarda uma história específica. A grande questão: para onde foram parar as toneladas de pedra removidas e por que apenas uma parte da construção resistiu, permanece como um dos maiores mistérios que cercam esse monumento. É essa trajetória que tentamos reconstruir. A sequência de fatos que fez o maior anfiteatro da história literalmente derreter diante de seus próprios habitantes. Número 2. O Coliseu original. O brilho que o tempo apagou. Para entender a dimensão dessa perda, é necessário imaginar o Coliseu não como o conhecemos hoje, mas como ele surgiu há quase 2 milênios. Naquela época, não era apenas uma arena, era a expressão máxima da autoridade e do orgulho imperial. Sua construção começou no ano 70 e foi concluída em apenas 8 anos, um feito extraordinário até para padrões atuais, especialmente considerando a complexidade e a escala colossais do projeto. Todos os dias, milhares de trabalhadores transportavam blocos gigantescos de travertino até o canteiro de obras. O exterior inteiro era revestido por placas claras, tão polidas e brilhantes que reluziam sob a luz do sol, refletindo clarões que podiam ser vistos à distância. O anfiteatro não tinha nada do aspecto acinzentado que vemos hoje. Ao contrário, lembrava uma montanha branca cintilante, destacando-se entre os edifícios de Roma como um monumento vivo dedicado ao espetáculo e à grandiosidade. Outro detalhe impressionante é que os construtores não usaram cimento para unir os blocos da parede externa. Cada pedra era cortada com exatidão matemática, permitindo que ficassem firmes apenas pelo peso e perfeição do encaixe. Para reforçar a estrutura, cavavam pequenos sulcos nas pedras e inseriam travas de ferro robustas, conectando internamente partes imensas do edifício. Essas barras, somando cerca de 300 toneladas, formavam um esqueleto invisível, garantindo uma resistência extraordinária ao anfiteatro. O interior era ainda mais espetacular. Áreas destinadas à elite eram revestidas de mármore puro. As arcadas exibiam esculturas detalhadas de divindades,
e um enorme velário, uma espécie de toldo gigante, era estendido por marinheiros experientes para proteger cerca de 50.000 espectadores do calor. O Coliseu não era apenas uma obra arquitetônica, era um símbolo calculado para durar para sempre, um monumento à ideia de eternidade que Roma gostava de reivindicar. Número 3. Do monumento ao território de ninguém. Apesar de ter sido projetado para sobreviver a eras, o Coliseu teve seu destino drasticamente alterado quando parte de sua parede sul desabou. Com isso, o anfiteatro deixou de ser tratado como um patrimônio oficial do Estado e, aos poucos, passou a ocupar uma zona cinzenta. Não era defendido, não era restaurado e, sobretudo, não tinha dono. Essa situação abriu espaço para um dos capítulos mais inesperados e surpreendentes de sua história. Os grandes arcos, que antes recebiam multidões em dias de jogos, tornaram-se portas improvisadas para famílias inteiras. O vazio colossal que outrora abrigava gladiadores, animais exóticos e encenações elaboradas, passou a ser preenchido por atividades completamente diferentes. Imagine caminhar pela Roma medieval e ver roupas penduradas nas arcadas do maior símbolo da antiguidade, ou avistar fumaça saindo de fogões feitos de tijolos irregulares dentro da própria arena. Não era uma ocupação improvisada, era um bairro verdadeiro. Ao longo dos anos, dezenas de famílias transformaram o anfiteatro em lar, criando pequenas ruas internas, caminhos particulares, áreas comunitárias e uma organização social própria. A grandiosidade da antiga arena servia de abrigo, proteção contra o clima e também como oportunidade para quem não tinha outra opção de moradia. Assim, o maior símbolo do poder imperial tornou-se uma espécie de refúgio urbano, moldado pelas necessidades da vida medieval. Número 4. O Coliseu como bairro vivo e caótico. A criatividade dos moradores não tinha limites. Dentro das arcadas e corredores, construíam andares improvisados de madeira, dividindo vãos imensos em vários pavimentos. Assim, surgiam residências completas, oficinas no nível inferior, como ferreiros, artesãos ou sapateiros, e moradias no piso superior, onde as famílias viviam. Registros oficiais mostram que esses espaços eram alugados, vendidos e até herdados, como se o Coliseu fosse um grande condomínio fora de qualquer lei tradicional. Algumas famílias influentes chegaram a controlar setores inteiros do anfiteatro, administrando-os como propriedades privadas. Não havia apenas casas improvisadas, havia armazéns, pequenas capelas e até estábulos funcionais dentro das arcadas. A arena, antes palco de espetáculos sangrentos e grandiosos, foi gradualmente coberta com terra e transformada em uma enorme horta comunitária, onde se cultivavam frutas, legumes e ervas, aproveitando o abrigo natural criado pelas paredes antigas. Naquele período, o Coliseu parecia um gigantesco formigueiro humano. Crianças corriam pelas escadas antes usadas pela elite romana. Animais circulavam onde gladiadores lutaram, e o barulho dos martelos substituía o rugido das feras. Mas essa adaptação intensa trouxe consequências. Para tornar suas casas mais práticas, muitos moradores abriram novas portas, janelas e passagens, interferindo diretamente na integridade da estrutura milenar. Mármore e pedras nobres eram retirados das arquibancadas e reutilizados como mesas, bancadas ou simples entulho para nivelar pisos. Com o tempo, a aparência original foi sendo encoberta por camadas de improviso, poeira, sujeira e anexos desordenados. Esse processo, feito aos poucos por pessoas comuns, resultou em uma destruição silenciosa, porém devastadora. Talvez mais prejudicial do que a retirada oficial de pedras organizada pelo governo. Número 5.
O Coliseu como recurso natural da cidade. Para o homem medieval, o Coliseu não era um monumento digno de preservação. Era uma formação rochosa conveniente, extremamente sólida e cheia de cavidades prontas para uso. Não existia a ideia moderna de patrimônio histórico. Existia apenas necessidade. Assim, a ocupação doméstica do anfiteatro estendeu-se por séculos, moldando e desgastando sua estrutura de maneira profunda. Quando, séculos depois, autoridades começaram a remover essas comunidades em nome da preservação, arqueólogos encontraram vestígios impressionantes. Chaminés embutidas nas paredes romanas, restos de fogões medievais encravados no concreto antigo, pisos de madeira fossilizados contra as arquibancadas. O anfiteatro havia se tornado uma mistura de eras, um mosaico entre o mundo clássico e a vida cotidiana medieval. No século XI, uma família poderosa decidiu transformar o Coliseu em fortaleza particular, murando arcos, reforçando passagens e controlando acessos. Essa atitude protegeu parte da estrutura por algum tempo, mas também marcou o início de sua utilização como fonte de materiais valiosos. Com a mudança de governo e prioridades, o anfiteatro foi visto não como um símbolo histórico, mas como um depósito de blocos de excelente qualidade, perfeitos para novas construções. Dessa maneira, inaugurou-se o período do desmonte oficial. Contratos autorizavam a retirada de pedras mediante pagamento ou prestação de serviços. O Coliseu, antes palco de glória imperial, tornava-se um fornecedor de matéria-prima para obras espalhadas por toda a cidade. Foi assim que parte de suas paredes começou a desaparecer, não por acaso ou abandono, mas por escolhas práticas de uma sociedade que via naquele edifício um recurso útil e abundante. Número 6. O Coliseu se espalha pela cidade, como pedra viva. À medida que o desmonte oficial avançava, o Coliseu deixava de ser apenas um monumento e se transformava, pouco a pouco, em matéria-prima para Roma. Não era um processo clandestino, tampouco imediato. Tratava-se de uma verdadeira operação urbana, organizada de forma meticulosa, quase como se a cidade inteira estivesse sendo reconstruída com o corpo do antigo anfiteatro. A área onde ruíra a gigantesca parede sul virou uma espécie de praça improvisada, um terreno aberto e desnivelado tomado por montes de blocos colossais. A população chamava esse ponto de Floresta de Pedra, porque os entulhos, espalhados por todos os cantos, lembravam troncos caídos em uma mata devastada. Cada bloco retirado era numerado cuidadosamente, e trabalhadores especializados preparavam a pedra para ser transportada. Isso criava uma cena constante, longas fileiras de carroças puxadas por bois, avançando lentamente pelas ruas, carregando pedaços do Coliseu em direção a obras novas. Um dos destinos mais emblemáticos desse material foi a construção do Palazzo Venezia, um edifício monumental situado no coração da cidade. Grande parte de sua estrutura, desde o alicerce até as paredes espessas e até mesmo divisórias internas, foi erguida a partir do travertino retirado diretamente do anfiteatro. Hoje, ao observar a fachada imponente do palácio, é como olhar, sem perceber, para trechos inteiros da antiga muralha sul do Coliseu, reorganizados, retalhados e remontados em outra forma arquitetônica. Outro destino importante foi o Palazzo Barberini, cuja construção consumiu tanto material retirado do Coliseu que surgiu um ditado popular ironizando a família Barberini, insinuando que ela teria causado mais destruição à cidade do que os invasores de épocas passadas. Essa prática era tão comum que as pessoas já esperavam que qualquer grande edificação renascentista tivesse, em algum nível, sangue de Coliseu misturado às suas bases. E, surpreendentemente, não foi apenas Roma que recebeu essas pedras. Blocos gigantes também foram transportados para compor partes da Basílica de São Pedro, símbolo máximo do poder religioso. Para mover tamanha carga, foi necessário reforçar estradas,
construir ponteamentos temporários e mobilizar equipes inteiras. O monumento antigo, já fragilizado, continuava a ser desmontado em nome do progresso urbano. Até mesmo a Ponte Sestio guarda peças do anfiteatro em seu interior, embora hoje invisíveis sob camadas mais recentes de revestimento. E enquanto os blocos maiores ganhavam destino nobre, os fragmentos menores, ornamentos, capitéis, esculturas e mármores finamente trabalhados, acabavam tendo um fim menos poético. Eram lançados em fornos ao longo das estradas para serem queimados e transformados em cal, usada como argamassa comum. Assim, incontáveis obras de arte foram reduzidas a pó, servindo apenas como parte da massa que sustentaria casas modestas. Número 7. O Coliseu como grande reserva de matéria-prima urbana. Toda essa movimentação explica por que hoje o que vemos do Coliseu é apenas um esqueleto fragmentado. As partes mais valiosas foram sistematicamente arrancadas, reaproveitadas ou destruídas. A cidade de Roma literalmente cresceu apoiada nas pedras do anfiteatro. Em certo sentido, ela se reconstruiu com o próprio passado, absorvendo seu maior símbolo como se fosse um recurso natural abundante. A razão para essa exploração é bastante direta: a qualidade incomparável da pedra usada pelos romanos. O travertino empregado na construção endurece com o tempo, tornando-se ainda mais resistente. Era um material tão excepcional que qualquer obra erguida com ele parecia possuir garantia de longevidade. Na ausência de legislação de preservação e na presença de uma necessidade constante de materiais sólidos, o Coliseu tornou-se a pedreira urbana mais prática e acessível de toda a cidade. Degraus de casas comuns foram feitos com peças curvadas das arquibancadas. Paredes inteiras de residências foram erguidas com blocos do anfiteatro, e até porões de edifícios antigos ainda exibem pedras cuja curvatura denuncia sua origem na estrutura circular do Coliseu. O que antes fora símbolo máximo do poder imperial virou, aos poucos, um recurso cotidiano à disposição de qualquer cidadão. Número 8. A caça medieval ao ferro escondido nas paredes. Entretanto, o travertino não era o único alvo. Havia um recurso ainda mais precioso escondido dentro da estrutura: o ferro. As barras internas, usadas para fixar blocos gigantes uns aos outros, eram extremamente valiosas na Idade Média. Em uma época em que a metalurgia era cara e trabalhosa, qualquer quantidade de ferro reutilizável era disputada com fervor. Começou então a verdadeira caça ao minério. Homens especializados, conhecidos na prática como caçadores de metal, percorrendo as paredes do Coliseu com ferramentas pesadas, perfuravam blocos em busca das travas metálicas. Se hoje observamos milhares de furos espalhados pelo travertino, não se trata de dano causado por conflitos bélicos ou instrumentos modernos. Cada buraco é o rastro de um esforço manual para extrair ferro, milímetro por milímetro. Essas pessoas trabalhavam com brocas longas e afiadas, tentando sentir o metal escondido dentro da pedra. Quando encontravam uma barra, martelavam sem descanso até desprendê-la, mesmo correndo risco de morte, pois o bloco perfurado podia rachar ou desabar. A recompensa, contudo, compensava o perigo. O ferro retirado era derretido e transformado em ferramentas, ferraduras, lâminas e outros objetos essenciais para a vida cotidiana. Mas, sem o esqueleto interno de ferro, o Coliseu começou a perder sua estrutura de amarração. O que antes era um anel estável passou a se deformar lentamente, abrindo-se, cedendo, inclinando-se. Foi assim que o formato de meia-lua atual surgiu, não apenas por terremotos, mas também pela remoção sistemática daquilo que mantinha o anfiteatro unido por dentro. Número 9. O Coliseu entre medos, lendas e superstições. Aos poucos, conforme o anfiteatro se tornava uma sombra do que já fora, começaram a surgir histórias populares entre os moradores. O interior escuro e silencioso, cheio de passagens vazias e corredores sem iluminação, inspirava temor.
Muitos juravam ouvir sons estranhos vindo do interior do monumento durante a noite. Ruídos metálicos, passos ecoando sozinhos, sussurros inexplicáveis. Essas narrativas, transmitidas de geração em geração, criaram um ar de misticismo ao redor do edifício. E embora essas histórias tenham assustado a população mais simples, reluzindo um pouco a pilhagem por curiosos, elas não impediram que nobres e líderes religiosos continuassem a retirar mármores e ornamentações para decorar suas propriedades. Um registro particularmente impressionante menciona que, certa vez, 40 carroças cheias de mármore foram retiradas de uma só vez, todas destinadas à construção de um chafariz privado, uma demonstração clara de como o Coliseu era visto como mina inesgotável. Sob o sol intenso, com partes inteiras removidas e outras abandonadas ao desgaste, o prédio parecia literalmente dissolver-se, transformando-se a cada século em algo mais distante de sua forma original. Número 10. O momento em que o Coliseu deixa de ser pedreira e vira santuário. No século XVI, o edifício atingiu um estado tão abandonado que parecia mais um bosque selvagem do que um monumento romano. Suas arcadas abrigavam plantas raras, analisadas por botânicos como se fossem parte de uma microfloresta. Ao mesmo tempo, moradores da cidade passaram a enxergar aquela área como um depósito de lixo conveniente, e resíduos eram despejados sem qualquer consideração histórica. Foi nesse contexto que o Papa Bento XIV tomou uma decisão surpreendente e, de certa forma, brilhante. Declarou oficialmente o Coliseu como um lugar de martírio cristão. Embora historiadores modernos não encontrem evidências diretas de execuções massivas dentro da arena, a estratégia funcionou de maneira imediata e poderosa. Ao receber o status de local sagrado, o anfiteatro deixou de ser tratado como ruína explorável e passou a ser visto como espaço de devoção. Cruzamentos foram instalados nas paredes, e qualquer retirada de pedras tornou-se ato de profanação. Foi a primeira vez, em muitos séculos, que o edifício ganhou proteção real, não por seu valor arquitetônico, mas por um discurso religioso que conquistou o respeito popular. Graças a essa transformação simbólica, metade da estrutura conseguiu sobreviver ao que poderia ter sido uma destruição total. Sem essa intervenção, o Coliseu provavelmente teria sido reduzido apenas a um punhado de muros baixos e irreconhecíveis. Número 11. A redescoberta científica dos segredos subterrâneos. Mesmo depois de protegido, o Coliseu ainda escondia segredos. No século XIX, durante escavações formais, arqueólogos descobriram um complexo sistema subterrâneo de elevadores, trilhos e plataformas. Esses mecanismos permitiam a aparição repentina de animais selvagens e cenários inteiros no meio dos espetáculos, criando efeitos dramáticos surpreendentes para o público da antiguidade. É difícil imaginar, mas sob o piso da arena havia uma verdadeira máquina teatral operada por centenas de trabalhadores. Como essas áreas haviam sido soterradas por terra e entulho durante séculos, acabaram conservadas de forma excepcional, sobrevivendo melhor que as próprias muralhas externas. Número 12. O Coliseu espalhado pela cidade moderna. Ao olhar para as arcadas vazias hoje, percebemos que a outra metade do edifício não desapareceu no ar. Ela se dispersou por Roma. Partes da antiga estrutura estão na Basílica de São Pedro, em pontes sobre o Tibre, em palácios renascentistas e até em muros de residências particulares. A cidade absorveu o monumento para continuar crescendo, uma metáfora impressionante sobre como as sociedades reciclam seu próprio passado. Por muito tempo, estudiosos se perguntavam por que o anfiteatro havia se rompido de forma tão peculiar. Do alto, a linha de fratura parece quase desenhada. De um lado, a parede externa se mantém alta e robusta. Do outro, vemos ruínas abertas como feridas. Número 13.
a falha invisível sob o solo. Com o avanço da ciência, pesquisadores investigaram o terreno onde o Coliseu foi construído e descobriram uma explicação completamente lógica para sua destruição desigual. Os engenheiros da antiguidade, ao escolherem o local, cometeram um erro que só tempos muito posteriores conseguiriam identificar. Ergueram o anfiteatro sobre a área de um antigo lago drenado artificialmente. A porção norte da construção repousava sobre um maciço de calcário extremamente denso, praticamente um cimento natural que mantinha tudo firme. Já a metade sul, aquela que hoje está devastada, ficava sobre solo muito mais fofo, resultado do antigo reservatório de água. Mesmo com um profundo alicerce de concreto romano, a natureza agiu com mais força. Esse contraste transformou o Coliseu em uma espécie de gigante apoiado com uma perna em terreno sólido e a outra em uma almofada instável. Com o passar dos séculos, a parte sul passou a funcionar como uma grande esponja. A cada tremor de terra, afundava levemente, vibrava ou se deslocava, enquanto o lado norte permanecia imóvel. Era apenas questão de tempo até que surgisse uma ruptura. O primeiro grande teste veio no século V, quando um forte terremoto sacudiu Roma. Muitas estruturas ruíram naquele episódio, e as paredes do Coliseu abriram suas primeiras fendas profundas. O lado sul começou a ceder, e embora as autoridades tentassem reparar as rachaduras, a solidez original jamais foi recuperada. O monumento se tornara um gigante ferido, aguardando apenas o golpe final. Número 14. O terremoto que rasgou o Coliseu ao meio. O golpe fatal chegou no ano 1349, quando um terremoto devastador atingiu a Itália. As tremulações se estenderam por vários dias e superaram qualquer capacidade de resistência que ainda restava nas fundações do lado sul. Toneladas incontáveis de travertino desprenderam-se com estrondo, desabando e formando uma montanha de escombros. O anel perfeito do anfiteatro se rompeu em um instante, e o Coliseu deixou definitivamente de ser uma circunferência fechada. Esse evento alterou completamente a relação dos moradores com o edifício. Antes, ele inspirava reverência ou temor. Depois, tornou-se apenas um depósito acessível de pedra pronta para uso. Era mais barato recolher blocos já talhados do que explorar pedreiras distantes. Assim começou o período de demolição lenta e contínua, movida pela necessidade e pela oportunidade. Qualquer cidadão com uma carroça podia retirar um pedaço do anfiteatro para reforçar um muro, ampliar uma casa ou construir um estábulo. Nesse instante, estabeleceu-se um ponto sem retorno. O Coliseu passou a ser desmontado não apenas pelos poderosos, mas pelo povo comum. Número 15. A assimetria que vemos hoje. Curiosamente, o terremoto também deixou um retrato claro da diferença entre os dois terrenos. A parte norte, firmemente assentada na camada de calcário, resistiu ao impacto e permaneceu alta e imponente. A parte sul, sobre o leito antigo e instável, se tornou um conjunto de ruínas reduzidas, revelando seus corredores internos como uma ferida aberta. Assim surgiu o Coliseu assimétrico que conhecemos, metade sobrevivente, metade exposta ao tempo. Número 16. O primeiro grande esforço de restauração. No século XIX, engenheiros perceberam que, se nada fosse feito, até mesmo a porção ainda de pé acabaria ruindo. Foram então erguidos enormes contrafortes de tijolos nos pontos onde a parede externa estava interrompida. Esses reforços parecem grandes remendos sobre um casaco antigo, mas sem eles, o restante da estrutura teria desabado. Esse episódio marcou a primeira restauração em larga escala da história moderna dedicada ao anfiteatro. Foi o momento em que a humanidade finalmente assumiu responsabilidade real pela preservação desse símbolo do eterno.
Número 17. A batalha contínua contra o tempo. O maior adversário do Coliseu atualmente não é mais o saque humano, mas a vibração da vida moderna. Roma é uma metrópole ruidosa, cortada por linhas de metrô, ônibus e fluxos intensos de turistas. Cada vez que um trem subterrâneo passa, o anfiteatro sente uma leve vibração. Para as pessoas, isso é imperceptível. Para blocos de pedra antiga, já sem suas barras de ferro internas, é um movimento significativo. Essas microvibrações ampliam fissuras e colocam em risco a integridade do que resta do edifício. Por isso, cientistas instalaram sensores extremamente sensíveis nas paredes, capazes de registrar cada variação, como se monitorassem a frequência cardíaca de um gigante lendário observado pelo mundo inteiro. Número 18. Por que não reconstruir o Coliseu inteiro? Pesquisadores chegaram a considerar a possibilidade de restaurar o Coliseu à sua forma original, mas a ideia encontrou um obstáculo intransponível. Materiais modernos não são compatíveis com a pedra antiga. Se preenchessem os espaços vazios com concreto atual, ele reagiria à temperatura de modo diferente do travertino romano, expandindo-se e se contraindo em ritmos distintos, e isso acabaria rompendo as paredes. Diante dessa incompatibilidade, a restauração moderna segue outra abordagem: limpar, conservar e revelar, em vez de recriar. Usam-se técnicas como laser para remover fuligem e poluição, revelando o tom claro que os romanos conheceram há quase 2 milênios. Número 19. O Coliseu que ainda ressurge pela cidade. A metade desaparecida do Coliseu ainda aparece, de tempos em tempos, nos lugares mais inesperados. Durante reformas em prédios do centro histórico, trabalhadores encontram grandes blocos com orifícios característicos, marcas deixadas pelas barras de ferro antigas. Quando isso ocorre, a prefeitura recolhe as pedras e as devolve ao perímetro do anfiteatro, não para recolocá-las na parede, mas para compor um memorial ao redor do monumento, lembrando a todos da imensidão perdida. Roma, assim, revela que cada esquina traz um fragmento da arena antiga. Você pode tomar um café apoiado em um balcão cuja fundação foi construída com pedras que testemunharam combates de gladiadores. Número 20. Profecias e o valor simbólico do monumento. Uma antiga frase ecoa pela história: enquanto o Coliseu existir, Roma permanecerá. Quando o Coliseu cair, Roma cairá. E quando Roma cair, o mundo inteiro cairá. Mais do que superstição, essa ideia expressa a importância cultural do anfiteatro. Ele se tornou parâmetro da capacidade humana de proteger o passado. Embora metade tenha sido perdida para o tempo, para a necessidade e para a ganância, a parte remanescente prova que ainda podemos cuidar do que herdamos. Hoje, o Coliseu é um dos ativos imobiliários mais valiosos da Itália, gerando bilhões para o país. Ironicamente, muito mais do que qualquer nova construção conseguiria produzir. Número 21. Um símbolo que vive nas ruínas. A história do desaparecimento de metade do Coliseu é marcada por 3 forças implacáveis: necessidade, ambição e geologia. Justamente essa imperfeição, essas bordas irregulares e arcos vazios, tornou o monumento inconfundível. Se estivesse inteiro, talvez parecesse apenas mais um grande estádio circular. Mas, como está, carrega cicatrizes que contam uma narrativa de sobrevivência. O anfiteatro revela não só a genialidade dos que o ergueram, mas também o impacto das escolhas humanas e das forças naturais sobre as grandes obras da civilização. Embora restem apenas fragmentos da estrutura original, suas ruínas continuam a transmitir a grandeza que o tempo não conseguiu apagar. E assim, mesmo partido ao meio, o Coliseu permanece eterno, não apesar de suas feridas, mas por causa delas. O Coliseu, mesmo reduzido e marcado por cada século que o atravessou,
continua sendo um lembrete poderoso da fragilidade e da resistência humanas. Suas paredes incompletas contam mais do que a história de um monumento. Revelam o percurso de uma civilização inteira que cresceu, caiu, renasceu e se reinventou aproveitando os próprios vestígios. Caminhar ao redor de suas arcadas é como percorrer um livro vivo, onde cada pedra guarda uma memória, um esforço, uma perda e uma vitória. No fim, o que restou do Coliseu não é apenas ruína, é testemunho. Ele permanece ali, firme, desafiando o tempo, as falhas do solo, os terremotos e a interferência humana, lembrando-nos de que a grandeza não está apenas no que sobrevive intacto, mas no que continua a inspirar, mesmo depois de transformado. E assim, entre sombras, histórias e cicatrizes, o Coliseu segue cumprindo seu destino: ser o guardião silencioso da memória de Roma e um espelho eterno da própria humanidade. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!